Sejam bem-vindos a mais um episódio do CFcast. O podcast do Colégio FAESA. Eu sou a Del. Aqui é a Merlo. Aqui é o Pipo. Hoje falaremos sobre saúde mental nas escolas e como podemos identificar e ajudar pessoas passando por problemas com saúde mental. E para falar sobre esse assunto, trouxemos a psicóloga Camila. Olá! Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Camila, tudo. Eu sou formada em psicologia pela FAESA. Atuo como psicóloga clínica. Faço pós em psicologia escolar. E aí, aceitei o convite de vocês para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a saúde mental dos estudantes. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer. Nós temos algumas perguntinhas para você. A gente vai começar aqui. Sobre os índices de crise de ansiedade nas escolas aumentaram muito. Você sabe poder falar um pouquinho disso pra gente? Tipo, quais seriam as causas e tudo mais? Então, acredito que ficou evidente para todo mundo esses níveis pós-pandemia, porque ali durante a pandemia evidenciou todo esse cenário dos estudantes em relação a questões da saúde mental. Então, eles passaram por um processo de isolamento social e isso acarretou vários índices. Então, por exemplo, ansiedade, estresse e condiz também em relação ao momento que vocês vivem hoje. Então, vamos trazer para o cenário de estudantes do ensino médio, que estão próximos a escolher uma profissão, uma graduação, um rumo para o seu futuro. E aí, isso tudo auxilia nesse aumento dos índices. Além disso, no período de pandemia, quando a gente fala de isolamento social, a gente está falando também de isolamento social dentro de casa, porque muitas famílias não interagiam. Então, isso acarretou em dois problemas. O isolamento social, onde você não tem acesso aos seus amigos, escola, toda aquela vivência a rotina que vocês tinham, e o isolamento social dentro de casa, a falta de interação entre a família, né, com quem você convive ali. Isso tudo vai influenciar na questão socioemocional do estudante. E aí vai além dessas pressões que eu falei, sobre o futuro, graduação, o que eu vou fazer, o que eu quero para a minha vida. E vocês estão formando a identidade, ainda é um processo. E tudo isso aumenta esse estresse e o sofrimento psíquico. Uhum. Nossa, eu vou falar uma situação aqui. Claro. Que meu irmão, ele acabou o terceiro ano na pandemia. Foi em 2021, eu acho. Ele fez a formatura dele no computador. Caraca! E aí, calma aí. E aí, ele só foi... E aí foi muito difícil pra ele, porque eu não sabia o que fazer, sabe? E aí ele tentou um negócio, tentou outro, e ele finalmente se achou, né? Agora ele trabalha como bombeiro. Mas ele se achou. E foi muito difícil também que a gente se mudou da escola. Tipo, eu tava na minha antiga escola, e no ano da pandemia eu fui pra FAESA. E aí eu não conhecia ninguém, foi completo desespero, assim, pra mim, sabe? Imagina você criar novos laços com esse novo cenário que você estava. Como que você ia identificar o que você gosta ou não gosta no seu colega? Uhum. Como que você ia criar esse meio de amizade? Então, esses níveis aumentam mesmo a questão da ansiedade, estresse e os transtornos, né? Sim. A nossa professora de biologia, ela mandou uma pergunta. Ela quer perguntar bem assim: como podemos promover melhorias na saúde mental dos nossos alunos frente a tantos transtornos e desafios dessa era? Primeiro, procurar ajuda especializada. Uhum. Então, psicólogo, psiquiatra. Uhum. Então, e aí, além disso, procurar políticas dentro da escola que vá auxiliar isso. Então, não é um projeto, não é uma função de uma pessoa só, de um profissional só. São vários profissionais, uma equipe multidisciplinar para trabalhando isso. E aí, levar isso para a área da pedagogia, levar isso em como que eu posso transformar em projetos dentro da escola. Quais atividades eu posso promover para esses estudantes? E trazer essa qualidade de vida e um fator que é muito importante, falar sobre saúde mental. Uhum. Nós precisamos falar sobre isso. E isso vai fazer com que, num ambiente de acolhimento e segurança, vá promover para que o aluno se sinta à vontade, o estudante ali consiga buscar, né, o profissional adequado. Sim, Oh, o... perdão, eu só tenho uma dúvida.
que a gente tem 2 exemplares, uma do primeiro ano do ensino médio e uma do terceiro. Como que tá sendo lidar com ansiedade? Tipo, no terceiro e no primeiro? Um completo desespero. A gente até tava falando sobre isso antes de a gente entrar, né? E que como tudo tá sendo focado no Enem, né? Enem. As atividades que a gente faz é do Enem. A redação é focada como o Enem faz as coisas, sabe? E... Sim, não é a única... Eles falam também, não é a única alternativa. Se você não quiser fazer, não faz, sabe? Não é como... Só tem isso pra fazer e não tem como fugir. Não, mas é focado nisso e sempre... É desesperador. É desesperador. E aí, sempre falam sobre isso e sempre mostram... Tá chegando, tá? Tá chegando... Isso cai muito no Enem. Isso aqui cai muito no Enem. Tá chegando o momento de você decidir o seu futuro, entre aspas, né? Óbvio que não é... Mas não é, tipo, só isso que você pode fazer, óbvio. Mas... Ainda assim, é uma pressão enorme, sabe? E viver isso todo dia nessa lembrança, nessa pulguinha atrás da orelha. Tá chegando. Se prepara porque tá chegando. E aí é muito desesperador, sabe? Mas a gente... os professores fazem de um jeito... Tipo, eles falam isso, eles são a pulguinha, mas eles estão, tipo... Gente, tá tudo bem, vocês conseguem. Não. Sabe? Eles ajudam bastante nessa parte, sabe? É verdade. Você quer? Não, eu fiquei meio desesperada, porque no meu primeiro dia, assim, de ensino médio, a primeira coisa que eu ouvi da Aline foi isso. Foi. E você tá no primeiro ano, imagina no terceiro. Então acho que é uma construção, né? Quando vocês entram para essa nova etapa, que é o ensino médio, o Enem é o foco. Mesmo você estando no primeiro ano, ou você que já está terminando no terceiro aí, com um pezinho ali numa graduação. E é importante vocês conversarem, né? Eu vou sempre focar aqui que o diálogo, porque é isso que é muito importante. E a questão também de comparação. Pensamos que hoje a gente usa muito rede social e às vezes você vê um colega seu que formou ano passado no terceiro ano e já está na graduação, já está alcançando ali, está feliz com a escolha dele. Que cada processo é único, então ele passou por isso antes. E pode ser que você, a gente estava conversando antes, pode ser que você escolha o curso, entre para o curso e não se identifique ali. E aí a gente tem que respeitar esses limites. E aí o foco da saúde mental, trazendo aqui para a psicologia, o processo de psicoterapia é muito importante nisso, porque você não precisa estar doente para procurar um psicólogo. Então você pode procurar essa ajuda ali para você entender como que você quer lidar, como você vai lidar com isso, né? Melhor assim. E aí você procura ali um psicólogo e fala, eu estou no ensino médio, eu estou bem ansiosa por conta disso. Então, você não precisa estar tendo crises de ansiedade, você não precisa estar com sofrimento psíquico. Você está procurando ajuda para você saber qual rumo que você quer tomar, estando consciente dessas escolhas. Sim. E é fase, né, gente? Vocês estão nessa fase, daqui a pouco vocês vão estar na graduação, uma nova fase. E se não for na graduação, porque é exatamente isso, não é só a faculdade que vai te dar uma perspectiva de vida. Sim. E são escolhas, a gente só precisa estar consciente disso. E esse negócio é muito legal que você falou, né? Antes era mais assim, mas agora tá melhorando essa visão que pra você ir na terapia, você tem que ser maluco, sabe? Um negócio assim, você tem que ter algum problema pra ir na terapia. Tipo, não, sabe? Pra você se entender melhor, é um ótimo jeito, sabe? De você se entender melhor, de você ter paz em questões que você nem sabia que tava te perturbando, sabe? Exatamente. E é muito legal trazer essa visão de... Você não precisa estar mal pra entrar na terapia. É até melhor você, sabe? Pra quando você entrar na terapia antes, pra quando você tá mal, você já ter um entendimento, um suporte, sabe? Plenamente. Certíssima. Quer falar? Não. Okay. Você falou um pouquinho sobre isso, mas em questão das escolas, você falou, né, de políticas e práticas, mas como em questão, você falou da ansiedade e tudo mais, mas você tem alguma visão de como poderia facilitar a vida de pessoas neurodivergentes, porque é um mundo, é mais fácil para as pessoas neurotípicas, né? E é um mundo completamente diferente para elas, para as neurodivergentes, que sentem coisas diferentes, entendem o mundo diferente. Você teria como
Você pode primeiro explicar o que é neurodivergente para as pessoas que não sabem e depois responder essa Vamos pergunta? lá. Pessoas neurodivergentes são as pessoas que processam as coisas diferentes. Vamos colocar no grupo o autismo, pessoas que têm algum desenvolvimento neuropsicológico que não é o típico, né? O típico vamos colocar o padrão aqui, a gente. Não tem nenhuma... Tô vendo que ninguém aqui tá sinalizando nada, né? Que normalmente tem os cordõezinhos que é para sinalizar isso. Então, basicamente é isso, uma linguagem bem popular, para que fique entendido. Então, as pessoas neurodivergentes, políticas públicas, gente, sempre vai ser essa pauta. Por quê? Porque tem que mudar as leis. Quanto mais leis de inclusão, melhor vai ser para essas pessoas, para esse grupo. E entender que nem todo mundo é igual, não somos iguais, não viemos do mesmo lugar e também não pensamos iguais nessa questão. E adaptar as atividades, adaptar o currículo escolar, por exemplo. Vamos pensar no Enem, adaptar a prova para que essas pessoas tenham a capacidade também de fazer, é muito importante. E assim, e como pessoa típica, é o quê? É apoiar a causa. É apoiar. Então, quando a gente fala apoiar, eu trago até a questão do bullying. Sim. Normalmente, é comum, né? Essas pessoas sofrerem muito bullying no ambiente escolar. Então, o que a escola faz para que isso não ocorra? Quanto mais informação, quanto mais inclusão, menor vai diminuir. Porque... Pode falar. Como podemos normalizar falar desses assuntos na escola? Falando. É assim, trazendo a pauta. Sim, então, assim, usar esse espaço para isso. Vocês estão falando, trouxeram a questão da saúde mental. E aí, outro dia, vocês falaram sobre geopolítica. Achei muito interessante. Então, é trazer esses debates para dentro da escola. Não precisa vir da equipe pedagógica, não precisa vir dos professores, da diretoria. Façam vocês isso, tragam vocês isso. Se você está vendo ali que um colega que é neurotípico não está tendo acesso, não está conseguindo fazer alguma coisa, seja você o porta-voz disso. Entende? Claro. A gente tem que ser porta-voz dessas pessoas. Porque eles já são um grupo que sofre muito, como outros dentro da sociedade. Então, a gente tem que pegar nosso poder, nossos privilégios e trabalhar a favor disso. Sim. De pesquisar bastante sobre isso, sabe? Para você entender como ajudar, né? Exatamente. E aí a gente entra na pauta também de pessoas procurar profissionais especializados em cada área para ajudar. Não adianta a gente só consumir o videozinho ali na rede social, achar que aquela informação é básica. É pesquisa, é artigo científico, é trazer... Vocês têm um acesso legal aqui à FAESA, que diz a questão da faculdade. É procurar. Aproveitar os projetos que a turma de psicologia faz com a FAESA. Então, tem até... Eu também, quando você falou de trazer para a escola... Desculpa. de trazer para a escola, que eu lembrei que a gente fez um projeto sobre relacionamento abusivo e coisas assim, sabe? E aí, toda terça-feira, as pessoas de psicologia iam pegavam uma aula da nossa terça-feira e falava sobre isso e fazia questãozinhas e perguntava pra gente o que você entende sobre isso e questionava a gente, sabe? E fazia a gente... Pensar sobre. Fazia a gente pensar sobre. E eu acho muito legal trazer essas coisas, sabe? Sim. E trazer informação e trazer... Como que fala? Conhecimento? Conhecimento também. Mas, tipo, querer mostrar pra gente, olha, sabe, a dúvida, sabe? E pra gente pesquisar sobre também. Claro, porque a pessoa não pode só dar as coisas de mão dada, de mão beijada pra gente, sabe? A gente também tem que ter a curiosidade. Ai, Camila, queria saber, tipo, como você descreve o papel da terapia no tratamento em questões de saúde mental? Fundamental. Não tem como fugir disso. Eu já comentei, a gente não precisa estar doente para procurar os cuidados psicológicos. Mas a partir do momento que há um adoecimento, precisa do acompanhamento psicológico e, se necessário, psiquiátrico, que é aí o uso de medicamentos. Então, a gente também precisa normalizar isso. Se eu preciso usar um medicamento, não tem problema. Isso não pode ser mais adoecedor. E aí, a psicoterapia, ela vai te ajudar a regulamentar isso, a entender esses padrões de comportamentos que te adoecem, a procurar mudanças, qualidade de vida, associado também
a prática de esportes, né? A gente tem que... Cada vez que passa, fica mais evidente que o cuidado mental e o cuidado do corpo andam junto. Então, de início, o cuidado da saúde mental é psicoterapia, profissionais capacitados. E aí, ressalto de novo, consumir videozinho informativo, mesmo que seja de profissionais da área nas redes sociais, não é tratamento psicoterápico. Não é. Cada processo é único. O espaço ali da clínica, ele é de acolhimento, ele é de empatia e ele é único. Então, cada processo também é único. Então, o meu processo é de uma forma, o seu processo vai ser de outra. People também ia dar Mari. Acertei, eu acho. E também, esse negócio também que a gente... Que tá se normalizando agora, o que... Agora tá parando, né? Mas que eu via antes sobre como uma pessoa com TDAH, por exemplo, descrevia algumas coisas que ela sentia. Aí a pessoa olhava, caraca, eu sinto isso também, então eu também tenho. Tipo, não é assim que Não, diagnóstico não é dado assim, gente. Diagnóstico é seríssimo isso. Você precisa passar por um processo. Há todo um cuidado. Tem avaliações. Sim. Além das avaliações, não é com 2 sessões que você recebe um diagnóstico. Tanto do médico psiquiátrico, tanto do psicólogo. Você vai passar por uma série de bateria de testes, se necessário, ou de um acompanhamento ali para identificar se você realmente tem aquilo dali. Então, assim, você não consegue prestar atenção na sala de aula, conseguir no que o professor está falando, que isso é um sinal de que você tem TDAH. Às vezes você só está cansado mesmo ou não gosta da matéria. Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, que todo mundo, né, é bom fazer terapia, não importa a situação, mas se a gente encontrar alguém e... Que sinais que a pessoa poderia ter pra gente indicar ela uma terapia, sabe? Tipo, como... Incentivar, né? Procurar ajuda. Incentivar a procurar ajuda. Primeiro não sendo preconceituoso no seguinte, de falar palavras que, você não tem depressão, isso não é depressivo, ou você não tá ansioso, sabe? Não diminuir o outro. Procurar os sinais vai depender de cada pessoa, mas assim, tem sinais que são mais evidentes. Então, vamos pensar, eu fico nervosa quando eu vou fazer uma prova. Eu fico muito nervosa como? É sempre todas as provas? Eu vou falar em público. Vamos pensar aqui na questão do podcast. Eu estava nervosa. Eu acredito que vocês também estavam com um pouco ali. Com certeza. Então, mas é assim, esse nervosismo me impede de falar, me impede de raciocinar. Então, começar a identificar os sinais assim. Aí tem taquicardia, aí tem a sudorese, às vezes a pessoa soa bastante. Então, alguns com falta de apetite. Tem muitos outros sintomas aí. O estresse, como que você reage no ambiente de estresse. Então, quando esses sintomas estão em níveis muito altos, já passou da hora de procurar uma ajuda psicológica. E aí eu vou até deixar aqui... uma indicação, a FAES, ela tem a clínica escola de psicologia. Sim. Então, é o atendimento a toda a comunidade, um atendimento social de muita qualidade. Então, se você que está ouvindo não tem condições de arcar com tratamento psicológico, entre em contato com a clínica, procura saber como funciona. Não é só a FAES que tem essa clínica, tem outras instituições de ensino superior aqui na Grande Vitória. Então, é bom, porque às vezes a pessoa precisa, mas ela não consegue ir pelo SUS. Então, tem outros meios de procurar ajuda para a saúde mental. Eu acho que essa pergunta vai tanto para a Camila, tanto para vocês duas. Que quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes em, questão de saúde mental? Enfim. A escola. A escola em si. Por quê? Vou perguntar a vocês. Por que a escola é tão adoecedor? Porque, nossa... Nossa, é muito estressante. É muito estressante. Nossa, calma aí. em vários sentidos, sabe? Em questão de você estar em volta de um monte de pessoa que às vezes você não conhece, sabe? Que já é uma situação desconfortável. A questão de você ter muitas responsabilidades. Principalmente, os anos vão passando, isso vai aumentando. E isso, sabe? Você coloca esse peso nas suas costas. E aí você fica...
é muito pior você remoer isso, sabe? E aí aumenta muito. Muitas coisas falam. Ai, prova, apresentar trabalho, nossa, Sim. péssimo. Sua vida. Desculpa. Sua vida ser dedicada a números, sabe? De certo modo. Tipo, Verdade. se você Dependente não de validação fizer, acadêmica. Exatamente. Uhum. Se você não acertar essas questões na prova, você vai ter que repetir esse ano inteiro, sabe? É um negócio muito desesperador, se você parar pra É pensar. isso que eu ia falar, tipo, eu conheço, óbvio, né? Mas pessoas que se cobram muito por causa de uma nota, que uma nota não define a pessoa, né? Sim. E Exatamente. como é que é no seu planeta, Bibo? Nossa, no nosso planeta era, tipo, muito mais tranquilo as coisas. A gente não leva tão pro pessoal, assim. Quem te tira nota baixa, você tira nota baixa. Você não dá nada, você não reprova. Porque lá no meu planeta não reprova. Queria um mundo assim. Eu quero me mudar pra lá. Então, a gente tem que pensar em vários fatores nisso que vocês falaram. Então, primeiro, como que é a rede de apoio familiar? Como que isso é conversado dentro de casa e estimulado a educação no sentido do ensino mesmo? É uma família que cobra muito? Então, você vai ter um teor mais alto ali de exigência consigo mesmo. Lembrando, tudo isso que você falou, isso é trabalhado dentro do processo de psicoterapia, para que não vire um problema mental, vamos colocar assim, para que os outros entendam também. E aí, o que a escola faz que te ajuda na hora de apresentar um trabalho? O quão confortável o professor te deixa ali para você apresentar com suas palavras, de modo que você demonstrou que você tem um conhecimento daquela matéria. Isso é muito importante. Ter conhecimento não é decorar. Então, acaba que, às vezes, a ideia de que você precisa falar igualzinho aquilo ali que você leu para você demonstrar que você tem conhecimento. Não, conhecimento é prática. Então, eu estou ali, estou lendo, estou aprendendo, e aí eu vou, com o tempo, exercendo aquilo. Eu entendo que com 3 anos é muito pouco, pelo número de matérias que vocês têm dentro do ensino médio. E que não é só isso, né? Tem várias outras questões aí que vocês estão descobrindo. Sexualidade, tem as questões de relacionamento. Então, eu estou aprendendo a me relacionar com o outro, e o outro pode vir de uma ordem comportamental totalmente diferente daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. É a criação da própria identidade. E aí, com calma, gente. Não, assim, é adoecedor em alguns casos? Sim, por vários fatores. E aí, se eu estou vendo que não estou conseguindo lidar legal com isso, procuro uma ajuda psicológica. E eu preciso desse espaço. Lembra que a gente comentou que o que a escola pode fazer? Promover esse espaço. E eu preciso me sentir acolhido para falar. Porque se eu não achar que eu estou num local de respeito, de empatia e acolhimento, de escuta, eu não vou me sentir pronto para isso. E aí fica mais complicado lidar com tudo isso. Mas é importante vocês reforçar, né? Vocês não estão sozinhos. Então, procurar ajuda é essencial. Mesmo que não consigam dentro de casa, isso não é um fator isolado, no caso dos adolescentes, né? Mas você vai achar alguém ali, um profissional que te ajude a caminhar, né? Não sei se eu respondi o que você queria. E às vezes o que eu vejo é que você, só com um amigo, você consegue se sentir até mais confortável na escola, te ajuda, tipo, em questão de pressão e tudo. Você tem alguém pra dividir isso, né? É que tá passando pela mesma Eu falar situação. isso agora. Então, e aí ele tem uma empatia maior ali no sentido de entender isso, né? Sim, e questão de negócio de apresentar trabalho e tudo mais, é bom ter alguém que você conhece do seu lado, sabe? Eu vou puxar um negócio muito aleatório agora, mas é que eu fazia teatro, e aí teve um momento que a gente tinha que contar uma história, e eu tava me tremendo de medo, e aí, porque era tipo uma roda, eu tava no meio da roda de um monte de gente que eu não conhecia, e tinha minha amiga lá no meio, e eu comecei a tremer de medo, e eu falei, eu vou olhar pra você, eu vou apresentar pra você esse negócio. Ótimo. E aí, sabe, eu fiquei muito mais calma por ter aquele apoio, sabe? Sim, isso é ótimo, é ter uma técnica. Você vai fixar seu olhar numa coisa que você conhece, ou um objeto, uma coisa não, uma pessoa, né? Um objeto. E aí vai te ajudar a concentrar ali. Então, para vocês que estão no ensino médio, fica a dica. Tenho dificuldade de apresentar trabalho.
Se não tiver todo mundo do seu grupinho, né? Porque às vezes a gente tem um grupinho ali na escola. Olha para alguém, olha para algo que te traga uma sensação de paz. Vou falar assim para vocês entenderem. E aí, para você conseguir falar sobre. E lembre-se, aquilo não é o fim do mundo, gente. Por mais que eu sei que a sensação é essa. É mesmo. Vocês vão passar por outros processos, entende? Em frente. É importante a gente enfrentar nossos medos também, né? Nos meus primeiros dias, quer dizer, mas no meu primeiro dia de podcast, eu só conseguia olhar pra meta, porque eu ficava muito nervosa, eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho que falar, eu não posso errar. Aí eu olhava pra meta e ficava, então tá bom. Gente, eu ainda tô aqui, meu Deus, tá dando certo, tá indo legal. Todo mundo fica ansioso. E o que a gente não pode deixar é que esses níveis de ansiedade impeçam a gente de conseguir prosseguir com algo. Sim, tipo, eu sempre tenho medo de errar aqui. Também. Mas errar faz parte, né? Sim, mas não deixar isso te, sabe, superar o que você já consegue fazer, sabe? Exato. E aí, se você falou algo que não tá de acordo com o que ou tá errado mesmo. É você procurar aprender, pesquisar sobre, propagar o conhecimento. Olha, falar, eu não concordo, olha, errei, tá? Não, a informação que eu passei estava errada e tá tudo bem, sabe? Em tempos de rede social, se expor tá muito difícil mesmo. Você até falar sobre algumas coisas fica complicado quando você não tem o domínio completo do conhecimento, mas ninguém tem um domínio completo do conhecimento. As pessoas se especializam, então o que a gente tem que fazer é procurar pessoas especializadas naquilo, ouvir e praticar. E aí, fiz errado, fala, eu realmente, a informação que eu passei estava errada. E acontece com todo mundo. Sim. Queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. Foi uma honra te receber aqui. Mas a gente vai acabando o episódio por aqui. Foi uma conversa incrível. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. Não esqueça, pessoal, é muito importante cuidar da saúde mental. Você não precisa estar dodói pra ir, não. Isso aí. E também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, né? No Spotify, no YouTube, que é CFcast, tudo em maiúsculo. E no Instagram, que é CFcast_podcast. E é isso, gente. Obrigada. Tchau. Tchauzinho.